Imagine um mundo onde a natureza desafia constantemente a sobrevivência humana, onde os extremos de temperatura, altitude e isolamento testam os limites da resistência. Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada fascinante pelos lugares mais remotos e inóspitos do planeta. Prepare-se para explorar regiões que poucos ousaram pisar, onde a vida se adapta de maneiras surpreendentes para sobreviver. Nosso objetivo é não apenas mostrar esses locais incríveis, mas também entender o que os torna tão desafiadores e únicos. Vamos conhecer os desertos mais secos, as montanhas mais altas, as regiões polares mais frias e os vales mais quentes da Terra. A cada passo, veremos como esses ambientes extremos moldam a biodiversidade e a resiliência das formas de vida que lá habitam. Acompanhe-nos nesta expedição pelos lugares mais desafiadores do nosso planeta. História e evolução. Os lugares mais inóspitos da Terra possuem histórias geológicas e climáticas que remontam a milhões de anos. O deserto do Atacama no Chile, por exemplo, é considerado o lugar mais seco do mundo, com algumas áreas que não vêem chuva há mais de 500 anos. Essa aridez extrema é resultado de complexas interações climáticas e geológicas que datam de eras passadas, como a formação das montanhas dos Andes que bloqueiam a umidade do Oceano Pacífico. A Antártida, o continente mais frio, testemunhou uma transformação dramática ao longo das eras glaciais, resultando em vastas camadas de gelo que cobrem quase todo o continente. O Monte Everest, com sua formação datando de 60 milhões de anos, é um testemunho das forças tectônicas que erguem a cordilheira do Himalaia. O Vale da Morte, nos Estados Unidos, foi moldado por atividade vulcânica e movimentos tectônicos que criaram sua depressão e seu clima extremamente quente. Essas histórias geológicas nos ajudam a entender as forças poderosas que criaram esses ambientes desafiadores. Anatomia e características. Cada um desses lugares inóspitos apresenta características únicas que desafiam a sobrevivência. No deserto do Atacama, a escassez de água e os solos salinos criam um ambiente onde apenas os organismos mais adaptáveis podem prosperar. Plantas como a flor da ressurreição, Selaginella lepidophylla, podem sobreviver longos períodos sem água, revivendo quando a umidade retorna. Na Antártida, as temperaturas podem cair abaixo de -80 graus Celsius, e os ventos ferozes criam uma paisagem coberta de gelo que parece inabitável, mas que é lar de pinguins e focas adaptados ao frio extremo. O Monte Everest, com seus picos cobertos de neve e oxigênio rarefeito, desafia os alpinistas a enfrentar a falta de ar e temperaturas congelantes, exigindo preparação e resistência física. O Vale da Morte, com suas temperaturas escaldantes que podem ultrapassar 56 graus Celsius, possui uma geografia de desfiladeiros profundos e dunas de areia que criam um ambiente hostil. Cada um desses locais nos mostra como a Terra pode ser ao mesmo tempo bela e implacável, apresentando desafios únicos para a vida. Mecanismos de defesa. A sobrevivência nos lugares mais inóspitos do planeta requer adaptações notáveis. No deserto do Atacama, as plantas desenvolveram mecanismos para absorver a umidade da neblina e armazená-la em suas folhas e caules, enquanto os animais noturnos evitam o calor do dia e se abrigam em tocas durante as horas mais quentes. Na Antártida, os pinguins imperadores sobrevivem ao frio extremo através de uma combinação de isolamento térmico proporcionado por sua camada de gordura e plumagem, além de comportamento social que envolve o agrupamento para conservar calorimetria. O ser humano que escala o Monte Everest precisa de equipamentos especiais, como roupas térmicas e cilindros de oxigênio, para enfrentar as baixas temperaturas e a falta de ar, além de um preparo físico rigoroso e aclimatação gradual. No Vale da Morte, os animais noturnos, como os roedores e répteis, evitam o calor intenso do dia e se tornam ativos à noite. Esses mecanismos de defesa são fundamentais para a sobrevivência nesses ambientes extremos, destacando a incrível capacidade de adaptação da vida. Habitat e distribuição. Os lugares mais remotos e inóspitos estão espalhados por todo o globo, desde os polos até os desertos. A Antártida cobre uma vasta área ao redor do Polo Sul, sendo quase inteiramente coberta por gelo, enquanto o deserto do Atacama se estende ao longo da costa norte do Chile, criando uma faixa árida entre o Oceano Pacífico e os Andes. O Vale da Morte está localizado no sudoeste dos Estados Unidos, no estado da Califórnia, e o Monte Everest faz parte da Cordilheira do Himalaia, na fronteira entre o Nepal e a China. Cada um desses habitats extremos possui uma distribuição geográfica única que influencia a biodiversidade e os ecossistemas locais. A Antártida, por exemplo, abriga colônias de pinguins e focas adaptadas ao frio extremo, enquanto o deserto do Atacama é lar de cactos e pequenos animais que se adaptaram à aridez.
No Monte Everest, as poucas espécies que sobrevivem nas altas altitudes incluem musgos e líquenes, enquanto o Vale da Morte possui uma surpreendente variedade de vida, incluindo plantas desérticas e pequenos mamíferos. A adaptação dos seres vivos a esses ambientes severos é um testemunho da resiliência da vida na Terra. Espécies notáveis. Em cada um desses ambientes, encontramos espécies que se destacam por suas adaptações extraordinárias. No deserto do Atacama, a flor da ressurreição, Selaginella lepidopila, pode sobreviver por anos sem água, desidratando-se completamente e revivendo quando a umidade retorna, um fenômeno impressionante de resistência vegetal. Na Antártida, os pinguins imperadores, Aptenodites forsteri, realizam migrações épicas e suportam condições extremas para criar seus filhotes, enfrentando temperaturas congelantes e longos períodos sem comida. O yak, Bus gruniens, encontrado nas regiões altas do Himalaia, possui adaptações fisiológicas que lhe permitem viver em altitudes onde o oxigênio é escasso, como um metabolismo eficiente e pelagem densa para o frio. No Vale da Morte, o peixe pupfish, Cyprinodon salinus, sobrevive em poças de água incrivelmente salinas e quentes, demonstrando uma adaptação extrema a condições aquáticas adversas. Essas espécies exemplificam a incrível capacidade de adaptação da vida nos ambientes mais extremos do nosso planeta, inspirando admiração e respeito pela diversidade da natureza. Importância ecológica. Os ambientes inóspitos desempenham um papel crucial na ecologia global. Eles servem como laboratórios naturais para o estudo da adaptação e evolução, oferecendo insights valiosos sobre como a vida pode persistir em condições adversas. A Antártida, por exemplo, contém a maior reserva de água doce do planeta, e seu gelo influencia os padrões climáticos e o nível do mar. Os desertos, como o Atacama, contribuem para a formação de minerais importantes e são habitats de nichos ecológicos únicos. O Monte Everest, além de ser um desafio para alpinistas, é um indicador das mudanças climáticas, com seu gelo derretendo a taxas alarmantes. O Vale da Morte, apesar de seu nome assustador, é um ecossistema vital que abriga uma biodiversidade surpreendente adaptada ao calor extremo. Compreender a ecologia desses ambientes ajuda a prever como mudanças climáticas podem afetar a biodiversidade e a vida na Terra, além de destacar a importância de conservar esses locais únicos. Curiosidades e mitos. Os lugares mais remotos e inóspitos do planeta também são ricos em curiosidades e mitos. O Monte Everest, por exemplo, atrai alpinistas de todo o mundo, mas muitos desconhecem que apenas uma pequena porcentagem consegue chegar ao topo, e muitos perderam a vida na tentativa. A Antártida, com suas vastas extensões de gelo, alimentou mitos sobre civilizações perdidas e criaturas misteriosas vivendo sob o gelo, além de ser o único continente sem população indígena. O Vale da Morte, com seu nome assustador, é muitas vezes visto como um lugar onde a vida não pode existir, embora seja lar de uma variedade surpreendente de flora e fauna, como a flor silvestre que floresce após raras chuvas. O deserto do Atacama, conhecido por suas paisagens extraterrestres, é frequentemente usado pela NASA para simular condições de Marte, devido à sua aridez extrema. Esses mitos e curiosidades tornam esses lugares ainda mais fascinantes, alimentando a imaginação e o desejo de explorá-los. Prevenção de acidentes. Explorar os lugares mais remotos e inóspitos do planeta requer preparação e cautela. No Monte Everest, os alpinistas precisam estar bem equipados e aclimatados para enfrentar o desafio, e as expedições devem ser planejadas minuciosamente para minimizar riscos, incluindo treinamento em altitude e monitoramento constante das condições climáticas. Na Antártida, as expedições científicas seguem protocolos rigorosos de segurança para evitar acidentes em condições extremas, como o uso de roupas especiais, treinamento em sobrevivência e comunicação constante com bases de apoio. No Vale da Morte, é essencial carregar água suficiente e evitar exposição prolongada ao sol para prevenir desidratação e insolação, além de planejar a viagem durante as horas mais frescas do dia. No deserto do Atacama, é importante seguir rotas seguras e estar preparado para condições de aridez extrema, incluindo a proteção contra queimaduras solares e a necessidade de suprimentos de emergência. Conhecer e respeitar as particularidades de cada ambiente é fundamental para garantir uma exploração segura e bem-sucedida, permitindo que se aprecie a beleza e os desafios desses locais únicos sem colocar a vida em risco. Nossa jornada pelos lugares mais remotos e inóspitos do planeta revelou a incrível diversidade e resiliência da vida em condições extremas. Desde os desertos secos até as geleiras congeladas, cada ambiente nos mostrou como a natureza pode ser ao mesmo tempo bela e desafiadora. Aprendemos sobre a história geológica desses locais, as adaptações únicas das espécies que ali vivem e a importância ecológica desses ecossistemas.
Além disso, exploramos as curiosidades e mitos que cercam esses lugares fascinantes e discutimos as medidas necessárias para garantir a segurança durante a exploração desses ambientes extremos. Compreender e respeitar esses lugares é essencial, não apenas para apreciar sua beleza, mas também para proteger os ecossistemas delicados que neles existem. Cada um desses ambientes oferece lições valiosas sobre a resistência e adaptação da vida, inspirando-nos a valorizar e conservar nosso planeta. À medida que enfrentamos os desafios das mudanças climáticas, o estudo desses locais extremos nos fornece insights críticos sobre como a vida pode persistir e prosperar em condições adversas. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e se sinta inspirado pelas nossas histórias. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!